Um idoso entrou em silêncio na joalheria. Simples, humilde, mas em vez de respeito, recebeu risos e desprezo. Foi humilhado diante de todos. O que ninguém esperava é que o filho dele estava ali. E quando se levantou, calou a loja inteira. As portas de vidro se abriram com um leve estalo e o brilho das vitrines inundou o olhar de seu Romero. O chão de mármore refletia cada passo, como se aquele lugar tivesse sido construído apenas para exibir riqueza. Lustres pendiam do teto, e atrás do balcão, dezenas de anéis, correntes e relógios cintilavam sob a iluminação branca. Ele entrou devagar, como quem não tem pressa. A camisa gasta, ligeiramente amassada nos ombros, denunciava o tempo. Os sapatos, limpos mas já envelhecidos, contrastavam com o ambiente impecável da loja. Seus cabelos brancos estavam penteados para trás e havia dignidade no modo como mantinha o queixo erguido. Alguns vendedores notaram sua presença. Trocaram olhares rápidos, aqueles que dizem muito sem precisar de palavras. Um deles arqueou as sobrancelhas, outro torceu os lábios num sorriso de deboche, mas nenhum se aproximou. O idoso caminhou até a primeira vitrine. Seus olhos se fixaram em uma aliança de ouro. Não era a mais cara, nem a mais chamativa, mas tinha algo que o atraía. Aproximou o rosto do vidro e ficou ali, por alguns segundos, como quem imagina o objeto em suas próprias mãos. Posso ajudá-lo? Perguntou por fim uma vendedora de cabelos lisos e jaleco elegante. Mas o tom não era de interesse, era de impaciência. Seu Romero virou-se com um sorriso educado. Gostaria de ver essa aliança. A vendedora suspirou discretamente, como quem perde tempo. Fez sinal para um colega pegar a chave da vitrine. Enquanto isso, outro cliente entrou. Um homem alto, de terno azul, acompanhado de uma mulher jovem com vestido brilhante. Imediatamente, 3 vendedores se aproximaram, sorridentes, oferecendo champanhe, catálogo e atendimento exclusivo. Romero notou a diferença, mas não disse nada. Continuou parado, esperando. Quando finalmente a vitrine foi aberta, o vendedor tirou a aliança com luvas de veludo e a colocou sobre a bandeja, mas não estendeu de imediato ao idoso. Segurou por um instante a peça entre os dedos, avaliando como se duvidasse que aquele cliente fosse digno de tocá-la. É cara, disse, seco. Talvez não seja o que o senhor procura. Ele ergueu os olhos, firme. Posso experimentar? O vendedor hesitou, mas acabou entregando. O idoso pegou a aliança com cuidado, como quem segura algo valioso, não pelo preço, mas pelo significado. Colocou-a no dedo enrugado, observou o reflexo dourado sob a luz e sorriu. Naquele sorriso havia algo puro, satisfação simples, a alegria de poder escolher algo para si mesmo. Mas o sorriso não foi correspondido. Atrás do balcão, 2 vendedores cochichavam, rindo baixo. Olha isso! Parece que saiu direto da feira. Deve ter entrado só para se sentir rico por 5 minutos. As risadas se espalharam em sussurros. O idoso ouviu, mas manteve-se em silêncio. Fingiu não perceber. Do outro lado da loja, o homem de terno azul experimentava um relógio suíço caríssimo. Os vendedores se desdobravam em elogios. Senhor, esse modelo é exclusivo, poucas peças no mundo. Combina perfeitamente com o seu estilo. A mulher que o acompanhava riu alto, chamando atenção. A comparação era cruel. Enquanto eles eram tratados como realeza, o idoso era ignorado, quase um intruso. Ainda assim, ele continuou ali. Olhou outra peça, um pingente delicado, e pediu para ver mais de perto. O vendedor demorou, revirou os olhos, mas atendeu. Esse é ainda mais caro, disse em tom de advertência. Talvez não seja adequado. O idoso respirou fundo. Havia paciência em seu olhar, mas também uma sombra de tristeza. Não era a primeira vez que sentia o peso do preconceito pela aparência. Ele voltou a colocar a aliança no dedo e se encarou no espelho da vitrine.
O reflexo lhe devolveu um homem envelhecido, de roupas simples, mas com a mesma dignidade de sempre. Aquilo bastava. Eu gostei dessa peça, disse firme. O vendedor sorriu de lado, incrédulo. O senhor sabe quanto custa? Sei, respondeu o idoso. Quero saber as condições de pagamento. Os risos atrás do balcão aumentaram. Dessa vez, sem disfarces. Um deles até balançou a cabeça, como quem assiste a uma comédia. O idoso sentiu o coração apertar, mas não se curvou. Manteve-se de pé, olhando nos olhos do vendedor. E naquele instante, o destino já preparava a cena que mudaria tudo. O vendedor segurou o olhar do idoso por um breve instante, mas logo desviou, como se tivesse coisa mais importante a fazer. Deixou a bandeja sobre o balcão e, sem dar explicações, virou-se para cumprimentar outro cliente que acabara de entrar. O idoso permaneceu ali, com a aliança no dedo, esperando. Esperou que alguém se aproximasse. Esperou que alguém dissesse as condições de pagamento que havia pedido, mas nada aconteceu. Atrás dele, passos apressados ecoaram pelo mármore. Outro casal elegante entrou na loja. O ambiente se transformou num segundo. 2 vendedores correram para recebê-los, oferecendo sorrisos largos e o tom meloso que até então não haviam usado com ninguém. Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Temos novidades exclusivas para vocês. Enquanto isso, o idoso continuava parado, sozinho, como se fosse apenas parte da decoração. Ele pigarreou, tentando chamar a atenção. Com licença, eu ainda não obtive resposta sobre a aliança. Um dos vendedores, que mostrava brincos à mulher recém-chegada, lançou um olhar rápido por cima do ombro e respondeu sem interromper o atendimento. Só um momento, senhor. Já volto com o senhor. Mas o momento nunca chegava. O idoso esperou mais alguns minutos. Olhou ao redor. Todos estavam ocupados, circulando ao redor dos clientes novos, oferecendo champanhe em taças finas, abrindo vitrines, sorrindo como se o mundo girasse apenas em torno deles. Ele ajeitou o paletó no ombro, respirou fundo e voltou a falar. Desculpe, alguém pode me atender? Dessa vez, nenhum deles se deu ao trabalho de responder. Apenas trocaram olhares cúmplices, como se fosse engraçado que ele ainda estivesse ali. Um dos rapazes atrás do balcão, organizando colares numa bandeja, soltou em voz baixa, mas suficiente para ser ouvido. Esse aí não desiste, hein? A risada abafada da colega veio em seguida. Deve estar achando que é cliente. Seu Romero fechou os olhos por um instante. Não queria arrumar confusão, mas a indiferença machucava mais do que palavras ofensivas. Ser tratado como invisível, como se não tivesse direito de estar naquele espaço, doía fundo. Mesmo assim, manteve a postura ereta. Não sairia dali derrotado sem ao menos tentar mais uma vez. Com calma, aproximou-se do balcão. Eu gostaria de finalizar a compra daquela aliança. O vendedor que o havia atendido antes ergueu a cabeça, surpreso com a insistência. Arqueou as sobrancelhas e soltou um riso curto, incrédulo. O senhor quer comprar? Quero. A resposta veio firme, embora serena. Mas o vendedor não demonstrou pressa em resolver. Pelo contrário. Deixou o idoso parado, virou-se e caminhou até o casal elegante que experimentava pulseiras. Senhor, essa peça combina perfeitamente com a senhora. Exclusiva, só temos uma. A mulher riu, encantada, e o idoso ficou ali, de lado, como um intruso inconveniente. Segundos se transformaram em minutos. O idoso apoiou as mãos no balcão, firme, tentando disfarçar o desconforto. O relógio da parede marcava o tempo como se fosse uma provocação. Cada tic-tac parecia zombar de sua paciência. Atrás dele, outro funcionário cochichou para a colega sem se preocupar em ser discreto. Já passou da hora dele entender que não é lugar para ele. Seu Romero ouviu. O sangue ferveu, mas ele não respondeu. Seus olhos se voltaram novamente para a aliança.
A peça brilhava sob a luz, indiferente à humilhação que ele enfrentava. Ele pensou em quantos anos havia trabalhado duro, quantos calos tinha nas mãos, quantos dias de suor haviam moldado sua vida. Se quisesse, podia pagar aquela joia. Não era isso o problema. O problema era que, para eles, sua aparência dizia mais que sua verdade, e por isso, simplesmente, o ignoravam. O silêncio dele, porém, não era fraqueza, era resistência. Mas os vendedores confundiam. Achavam que estavam lidando com alguém que não ousaria se impor. O idoso respirou fundo mais uma vez, como quem se prepara para a próxima afronta, e ela viria, pois os risos se tornavam cada vez menos discretos. A cada vez que ele insistia, mais eles faziam questão de deixá-lo de lado. Mais eles se voltavam para os outros clientes, como se o próprio espaço que ele ocupava fosse incômodo. O idoso manteve-se ali. E naquele instante, quando já parecia que sua paciência havia chegado ao limite, algo acontecia. Ele ainda segurava o balcão com firmeza, a respiração controlada, quando um dos vendedores voltou a se aproximar. Não trazia um sorriso profissional, nem a postura de quem deseja atender bem. Trazia apenas impaciência. "O senhor ainda está aqui?" perguntou com ironia. Romero levantou os olhos. "Estou. Quero fechar a compra daquela aliança." O vendedor riu, alto o suficiente para chamar a atenção dos colegas. "Ouviram isso? Ele quer comprar a aliança!" Do outro lado do balcão, uma funcionária pôs a mão na boca para conter o riso. Outro rapaz riu sem disfarçar. As gargalhadas ecoaram pelo ambiente, atravessando o brilho das vitrines e manchando o silêncio elegante da loja. Alguns clientes, constrangidos, desviaram os olhos. Outros assistiram como quem presencia um espetáculo cruel. O idoso permaneceu firme. "Qual é o procedimento para pagamento?" O vendedor inclinou-se sobre o balcão, aproximando o rosto, e disse em tom baixo, mas cheio de desprezo: "O procedimento, senhor, é primeiro ter dinheiro." Os risos aumentaram. O idoso retirou a aliança do dedo e a colocou novamente sobre a bandeja. O gesto foi lento, digno, mas ao mesmo tempo carregado de dor. Não queria que aquela peça fosse tratada como brinquedo de deboche. "Eu pedi respeito", disse ele, com a voz rouca, mas firme. O vendedor cruzou os braços. "Respeito? Isso aqui é uma joalheria de luxo, não é feira livre." As palavras cortaram como lâmina. O idoso sentiu as pernas tremerem, mas manteve o queixo erguido. "Trabalhei a vida inteira. Se estou aqui é porque posso pagar." "Pode pagar?" interrompeu a vendedora de cabelos lisos, rindo. "Então mostre. Quanto tem aí?" Seu Romero ficou em silêncio. Não precisava provar nada, mas o silêncio foi interpretado como fraqueza. Outro vendedor, mais jovem, aproximou-se com uma expressão debochada, segurou a bandeja com a aliança e, de repente, arrancou-a das mãos do idoso. "Chega de teatro!" Ele recolocou a peça na vitrine e trancou a fechadura com um estalo. "Isso não é para gente como você." O barulho do fecho metálico ecoou como sentença. O idoso recuou um passo, o coração pesado, seu rosto queimava, não de vergonha própria, mas pela injustiça de ser tratado como nada. Os cochichos se transformaram em frases abertas. "Deve estar perdido, coitado. Aposto que não tem nem onde cair morto. Vai gastar o tempo dele na loja da esquina." A cada palavra, a humilhação aumentava. O idoso não sabia se saía imediatamente ou se ainda tentava dizer algo. Parte dele queria gritar, exigir respeito, mas outra parte apenas queria escapar daquele cenário, preservar o pouco de dignidade que lhe restava. Ele inspirou fundo, tentando manter a calma. O som do ar entrando em seus pulmões foi o único apoio que encontrou para não ceder à raiva. Virou-se para a porta. Seus passos foram lentos, arrastados, cada um mais pesado que o anterior.
O chão de mármore, que refletira sua entrada com dignidade, agora refletia a saída de um homem ferido. Atrás dele, um dos vendedores ainda comentou em tom de deboche: "É cada um que aparece." As risadas se espalharam como veneno pelo ambiente. O idoso apertou os punhos, mas não respondeu. Preferiu o silêncio. O silêncio, para ele, era mais forte do que qualquer palavra, só que não estava sozinho. Do outro lado da loja, alguém observava cada detalhe. Alguém que não riu, que não desviou os olhos, que não fingiu que nada acontecia. Os passos firmes que ecoaram logo em seguida não eram de um cliente qualquer. Eram de alguém que carregava no peito indignação e orgulho ferido. O filho. Ele estava lá. Presenciara cada segundo. E em breve, aqueles que zombaram do idoso descobririam quem realmente estavam humilhando. Romero caminhava em direção à porta da joalheria, cada passo pesado, como se arrastasse junto todo o desprezo que havia suportado. O coração batia devagar, não pela idade, mas pela dor de ser tratado como um intruso em um lugar onde tinha pleno direito de estar. Ele já quase alcançava a saída quando uma voz ecoou atrás dele. Não era de zombaria, não era de deboche, era firme, carregada de indignação. Um minuto. O silêncio tomou conta do ambiente. Os vendedores, antes rindo, congelaram. Clientes curiosos voltaram-se para a voz que vinha do fundo da loja. Romero parou, ainda de costas. Reconheceu aquele tom. Seu coração acelerou de súbito. Lá estava ele. André, seu filho, atravessava o salão com passos firmes. Terno escuro impecável, relógio sofisticado no pulso, expressão dura. Não precisava se apresentar. Sua presença falava por si. Alguns clientes o reconheceram imediatamente. Murmuraram seu nome como se fosse uma lenda. É o Dr. André, o empresário. Os vendedores trocaram olhares nervosos. Um deles engoliu em seco, tentando disfarçar o pânico que começava a surgir. André parou ao lado do pai. Colocou uma mão sobre o ombro de Romero com respeito e firmeza. Olhou-o nos olhos e naquele instante não havia diferença de idade, riqueza ou posição social. Havia apenas orgulho e dor compartilhada. "Pai, o que aconteceu aqui?" perguntou em tom baixo, mas audível para todos. Romero respirou fundo, tentando conter a emoção. "Nada, meu filho. Não se preocupe. Vamos embora." Mas André não aceitou. Endireitou-se e se virou para os vendedores. "Nada?" repetiu, a voz agora mais alta. "Foi isso que vocês fizeram com ele? Chamam isso de nada?" Os funcionários permaneceram em silêncio. Alguns abaixaram os olhos, outros engoliram a seco. A confiança que tinham minutos antes evaporara. André caminhou até o balcão, encarando diretamente o vendedor que havia arrancado a aliança da mão do pai. "Você..." A voz dele era cortante. "Foi você quem ousou humilhar este homem?" O rapaz tentou se justificar, gaguejando. "Senhor, eu pensei que..." "Pensou o quê?" André o interrompeu com firmeza. "Que podia tratar meu pai como lixo? Que podia rir dele porque a roupa não custava o mesmo que esse relógio suíço?" Um silêncio sepulcral tomou a loja. Até o casal elegante que antes gargalhava com os atendimentos, agora observava constrangido. Romero, de cabeça baixa, tentou intervir. "André, não precisa disso. Vamos embora." Mas o filho ergueu a mão, pedindo calma. "Pai, quem não precisa disso é o Senhor." Voltou-se novamente para os vendedores. "Esse homem que vocês desprezaram é o motivo de eu estar onde estou. Foi ele quem me ensinou que caráter vale mais do que qualquer joia." As palavras ecoaram como marteladas. Cada sílaba enchia o espaço, como se fosse mais preciosa do que qualquer diamante exposto nas vitrines. Os vendedores começaram a se agitar, alguns tentando inventar desculpas. "Não foi nossa intenção." O senhor entendeu errado.
André não permitiu que terminassem. Intenção, eu ouvi. Não tentem se justificar. Vocês perderam mais do que uma venda hoje. Perderam o respeito. Romero levantou os olhos, emocionado. Não estava acostumado a ver o filho sempre ocupado com negócios e compromissos, tão inflamado em sua defesa. Sentiu uma mistura de orgulho e alívio. O gerente da loja apareceu apressado, com um sorriso falso estampado no rosto. Doutor André, que honra tê-lo aqui! Estendeu a mão, mas André não a apertou. Deve ter havido um engano, nossos funcionários. Às vezes são precipitados. Engano? André o encarou com desprezo. O único engano aqui foi acreditar que essa loja representa luxo. O que vi foi arrogância barata. O gerente tentou manter a pose. Podemos resolver isso. A joia que seu pai desejar estará à disposição sem custo algum. Romero estremeceu. A proposta soava como insulto, mas André foi mais rápido. Não ouse. A voz dele cortou o ar. Meu pai não precisa da esmola de vocês. Ele veio aqui para ser tratado como cliente, não como objeto de piada. E não vai levar nada daqui. Os rostos dos vendedores se encolheram. O gerente perdeu a cor. André voltou-se para o pai. Vamos, pai. Esse lugar não merece um centavo seu. Romero respirou fundo e pela primeira vez naquele dia esboçou um sorriso discreto. Não de alegria, mas de alívio. Os dois caminharam juntos até a porta. O silêncio era absoluto. Todos os olhares o seguiam, mas ninguém ousava dizer uma palavra. No reflexo do vidro da saída, Romero viu a imagem de si mesmo ao lado do filho. E naquele reflexo não havia humilhação. Havia dignidade restaurada. Quando a porta se fechou atrás deles, o som ecoou como um veredicto. A joalheria inteira havia sido calada. A porta da joalheria ainda balançava após a saída de Romero e André. Mas, em vez de irem embora, André parou, respirou fundo e voltou-se novamente para dentro. O silêncio lá dentro era sepulcral. Vendedores imóveis, clientes sem reação, o gerente parado como uma estátua tentando decifrar o que aconteceria a seguir. André, com a mão firme no ombro do pai, deu 2 passos à frente. Sua voz soou firme, cortante, como aço que rasga o ar. Antes de irmos, tenho algo a dizer. Romero olhou para ele, preocupado. André, já basta. Mas o filho ergueu a mão, pedindo calma. Não, pai, não basta. Seus olhos faiscavam. Se eu deixar esse lugar continuar agindo assim, amanhã outro homem como o senhor vai passar pelo mesmo, e ninguém merece isso. Todos ficaram atentos. Alguns clientes, já desconfortáveis, se ajeitaram nas cadeiras. O casal elegante que antes gargalhava, agora observava em silêncio, quase envergonhado. André caminhou até o balcão, apoiando as mãos sobre o vidro. Olhou diretamente para o vendedor que havia arrancado a aliança da mão de Romero. Você achou engraçado humilhar um idoso? Achou que seria divertido tratá-lo como invisível? O rapaz gaguejou, o rosto vermelho. Eu não sabia que ele era seu pai. André ergueu o tom, firme. E se não fosse, ele ainda teria sido humilhado. Isso já seria vergonhoso o bastante. A frase bateu como um trovão. O vendedor abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar. André então se virou para os demais funcionários. Vocês se esquecem de que trabalham com joias, mas sabem o que é realmente valioso? O respeito, e esse vocês mostraram que não têm. O gerente tentou intervir, a voz trêmula. Doutor André, nós podemos corrigir o erro. Corrigir? André soltou uma risada seca. A única correção possível seria aprender a tratar todo cliente como ser humano. Mas isso, dinheiro nenhum pode ensinar. Romero observava tudo, com lágrimas contidas nos olhos. Não por tristeza, mas por orgulho. Ver o filho defendendo-o daquela forma era a maior recompensa que poderia receber. André se virou novamente para todos os presentes. Este homem que vocês ridicularizaram é meu pai.
Foi com as mãos calejadas dele que aprendi o que significa trabalho. Foi com a humildade dele que aprendi o que significa dignidade. E foi com a honestidade dele que construí cada centavo da fortuna que tenho hoje. Um silêncio pesado caiu sobre a loja. Alguns clientes levaram a mão ao peito, emocionados. Outros abaixaram a cabeça, envergonhados pelo que haviam presenciado em silêncio. André respirou fundo e sua próxima frase veio carregada de firmeza. Vocês riram dele por parecer simples, mas simples não significa pequeno. O que vocês viram como fraqueza, eu sempre vi como grandeza. As palavras ecoaram no espaço, mais fortes do que qualquer vitrine iluminada. O gerente nervoso tentou novamente recuperar o controle. Podemos oferecer um desconto especial, uma peça exclusiva. Qualquer coisa que o senhor desejar. André ergueu a mão em recusa, a voz fria e categórica. Não quero nada dessa loja, nem de graça. O dinheiro do meu pai não merece ser gasto onde falta respeito. O impacto foi imediato. Vendedores se encolheram, o gerente perdeu a cor e até os clientes sentiram o golpe daquelas palavras. Romero tocou o braço do filho num gesto discreto. André, vamos embora. O filho olhou para ele e o tom mudou. Não era mais a indignação que falava, mas o afeto. Vamos, pai. O senhor já passou por humilhação demais. E eu não vou permitir que esse lugar roube nem mais um segundo da sua paz. Juntos, caminharam em direção à saída novamente. Cada passo de André era acompanhado pelos olhares dos presentes. Não havia mais risadas, não havia mais deboche. Apenas silêncio e vergonha. Ao cruzarem a porta de vidro, o ar da rua pareceu mais leve. Romero respirou fundo, como se finalmente pudesse encher os pulmões de dignidade novamente. Do lado de dentro, os vendedores permaneciam estáticos, encarando suas próprias consciências. Tinham perdido não apenas uma venda, mas algo muito maior. O respeito que jamais recuperariam. E naquele momento, todos compreenderam. A verdadeira riqueza não estava nas joias que brilhavam nas vitrines. Estava na força de um filho que se levantou pelo pai. A rua estava iluminada pelos postes e o reflexo dourado das lâmpadas se misturava com a noite fria. André caminhava ao lado de Romero em silêncio, os passos compassados, como se cada um carregasse o peso do que acabara de acontecer. Romero ajeitou a camisa surrada, tentando disfarçar o incômodo. Não era do vento gelado que vinha das esquinas, era do que havia sentido lá dentro. André! Começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não queria que tivesse visto aquilo. O filho parou de andar, virou-se para ele e franziu o senho. Como não, pai? Eu precisava ver. Eu precisava estar ali para saber como ainda tratam pessoas como o senhor. Romero respirou fundo. Havia um nó em sua garganta. Eu já estou acostumado. A gente nasce aprendendo a engolir certas coisas. Não queria que você passasse por essa vergonha. André segurou os ombros do pai firme. Vergonha. A única vergonha foi deles. O senhor é a razão de eu estar de pé. Se hoje sou respeitado, é porque cresci vendo sua honestidade. Romero desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Eu não tenho nada, meu filho. Nunca tive luxo, nunca tive joias. Não tem nada? André interrompeu, a voz embargada. Pai, o senhor me deu tudo. Me ensinou a valorizar o trabalho, a respeitar as pessoas, a nunca me vender por dinheiro. Se isso não é riqueza, então o que é? Romero respirou fundo. A emoção começava a transbordar. Ele lembrava-se das longas jornadas no campo, das mãos calejadas, das noites mal dormidas. Tudo para sustentar a família. Nunca havia pensado que naquela luta silenciosa estava entregando ao filho o maior patrimônio de todos: valores. Os dois retomaram a caminhada. Entraram em uma rua mais tranquila, onde as vitrines menores mostravam joias menos exuberantes, mas expostas com simplicidade.
André parou diante de uma pequena loja. O letreiro era modesto, e dentro havia apenas uma atendente atrás do balcão. Vamos entrar aqui, pai. Romero hesitou. Não é necessário, André. É sim. O filho sorriu. Não pelo objeto em si, mas porque eu quero que o senhor escolha algo com liberdade. Quero que seja tratado com o respeito que merece. Romero respirou fundo e concordou. Entraram juntos. A atendente ergueu os olhos e um sorriso sincero surgiu em seu rosto. Boa noite, sejam bem-vindos. Posso ajudar? A diferença era gritante. Não havia bajulação, mas havia humanidade. O olhar dela dizia que cada cliente tinha valor. Romero caminhou até uma vitrine e observou algumas alianças. Seus olhos se iluminaram novamente ao ver uma semelhante àquela que havia segurado antes. Simples, de ouro polido, mas que carregava consigo um brilho diferente agora. Não o brilho do luxo, mas o brilho da dignidade resgatada. Gostaria de experimentar essa, disse ele apontando. A atendente pegou a chave, abriu a vitrine com cuidado e colocou a peça em uma bandeja. Estendeu-a para Romero com respeito. Claro, senhor, experimente à vontade. Romero pegou a aliança com as mãos firmes, colocou-a no dedo e sorriu. Era o mesmo sorriso de antes, mas desta vez não havia sombra de humilhação. Havia paz. André observava em silêncio, emocionado. Viu no brilho dos olhos do pai algo que não via há anos. Satisfação plena. Gostou, pai? Gostei. Romero assentiu. Mas não pelo ouro, pelo jeito como fui tratado aqui. A atendente sorriu, sem entender a profundidade da frase. Fico feliz, senhor. André respirou fundo, voltou-se para ela e disse: Vamos levar. Romero se virou surpreso. André não precisava, precisa sim. O filho segurou a mão dele, porque cada vez que o senhor olhar para essa aliança, vai lembrar que sua dignidade vale mais do que qualquer joia. Romero não conseguiu segurar. As lágrimas escorreram pelo rosto. Eram lágrimas silenciosas, carregadas de anos de luta, de humilhações suportadas, de dignidade preservada mesmo quando o mundo tentou arrancá-la. André abraçou o pai ali mesmo, na loja. Não importava quem estivesse olhando. O abraço era apertado, forte, como se quisesse compensar em segundos todos os anos em que não estivera presente em situações como aquela. A atendente, emocionada, desviou os olhos para dar-lhes privacidade. Romero respirou fundo e disse com a voz embargada: Eu sempre quis te dar o melhor, meu filho, mas olhando para você agora, vejo que não falhei. André sorriu, os olhos marejados. O melhor já estava comigo desde o começo, pai. Era o Senhor. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Não havia ouro, não havia diamante, não havia luxo que pudesse superar aquele momento. Romero tirou o lenço do bolso e secou as lágrimas. Observou a aliança em seu dedo enrugado e sorriu novamente. Sabe, André, eu entrei naquela outra loja querendo apenas comprar uma joia, mas saí de lá com uma certeza. A maior riqueza que tenho não cabe em vitrine alguma. André assentiu, emocionado. Essa é a herança que nunca vai se perder. Eles deixaram a loja juntos, caminhando pela rua iluminada. E pela primeira vez naquela noite, Romero não sentia o peso da idade nem o fardo do desprezo. Sentia-se leve, sentia-se rico. A noite já avançava quando Romero e André voltaram para casa. A cidade dormia em silêncio, mas dentro deles o coração ainda pulsava forte. O brilho da aliança no dedo do pai refletia na luz amarelada do poste, como se fosse um lembrete constante do que havia acontecido naquela noite. Ao entrar na sala, Romero se sentou na poltrona que sempre fora sua. Passou a mão sobre o braço de madeira gasta e suspirou. Estava cansado, mas não apenas pelo corpo. Era o peso de anos de invisibilidade que, de repente, havia sido rompido.
André sentou-se à frente dele. O filho não parecia mais o empresário imponente que enfrentara os vendedores. Parecia apenas um filho, orgulhoso de estar ali. "E pai", começou a voz baixa, "eu queria ter estado ao seu lado em todas as vezes em que o senhor foi tratado assim." Romero sorriu de leve, balançando a cabeça. "Não, meu filho, essa foi a última vez que precisei disso. Porque hoje eu percebi que não estou sozinho. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de significado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra." Romero olhou novamente para a aliança. Lembrou-se do deboche dos vendedores, das risadas, das frases cruéis. Mas a lembrança não lhe pesava mais. Agora, o que ficava era a imagem de André se levantando diante de todos, defendendo-o como se fosse o maior tesouro da sua vida. E era. "André", disse Romero, a voz embargada, "você sempre foi a maior joia que eu poderia ter." O filho abaixou a cabeça, emocionado. "Não, pai. Se hoje eu sou respeitado, é porque aprendi com o senhor que dignidade não tem preço." Romero fechou os olhos por um instante. Sentiu uma lágrima escapar, mas não a conteve. Não era tristeza, era libertação. No dia seguinte, a notícia já circulava discretamente entre os corredores da cidade. Alguns clientes que haviam presenciado a cena contaram o que viram. O milionário defendendo o pai humilde diante de uma loja inteira. A joalheria, antes tão orgulhosa de suas vitrines, agora carregava o peso da vergonha. Quem passava por lá lembrava-se da cena. E muitos, em silêncio, juravam nunca mais tratar alguém pelo que veste, mas pelo que é. Romero, no entanto, não se preocupava com a reputação da loja. Ele apenas seguia sua rotina, com a diferença de que agora carregava no dedo a aliança que escolhera. Não pela joia em si, mas pelo significado que ela havia ganhado. Cada vez que olhava para aquele círculo dourado, lembrava-se de uma verdade simples. A dignidade não está à venda. Alguns dias depois, pai e filho caminhavam juntos pela praça central. Pessoas os reconheciam, acenavam para André, mas o que realmente chamava a atenção era a forma como ele tratava Romero, com respeito absoluto. Em uma das bancas, um rapaz humilde vendia artesanatos. André parou, comprou uma peça simples e pagou sem negociar. O sorriso que recebeu em troca valeu mais do que qualquer diamante. Romero observou e comentou: "É isso que faz diferença, meu filho. Não é quanto você tem no bolso, mas o jeito que você trata quem cruza seu caminho." André assentiu. "Eu aprendi isso com o senhor." A tarde caiu e os dois se sentaram em um banco de madeira da praça. O vento soprava suave, balançando as árvores. Crianças corriam ao redor, rindo, livres. Romero olhou para elas e sorriu. "Sabe, André, quando entrei naquela joalheria, eu só queria comprar uma joia, mas saí de lá com algo muito maior." "O quê?" perguntou o filho. "A certeza de que não importa o que o mundo pense. O valor de um homem nunca estará na roupa que veste, nem no dinheiro que carrega. Estará sempre no caráter que ele escolhe ter." André ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Sabia que aquela frase ficaria gravada para sempre. Naquela noite, ao se despedirem, Romero entrou em casa e ficou sozinho por alguns minutos. Observou-se no espelho, a aliança brilhando em sua mão enrugada. E pela primeira vez em muito tempo, não viu apenas um idoso simples. Viu um homem completo. Viu a história de uma vida que não precisava de vitrines para provar seu valor. Lembrou-se dos sussurros, das risadas, do desprezo, mas sorriu. Porque agora sabia, nenhum olhar de arrogância poderia apagar a grandeza de quem ele era. A maior riqueza já estava consigo. E assim, a lição daquela noite ecoou não apenas na vida de Romero e André, mas em todos que ouviram a história. Nunca zombe de alguém pela aparência, porque um dia
O mundo pode te mostrar quem realmente é essa pessoa. A verdadeira riqueza não está em vitrines iluminadas. Está no respeito que carregamos e no caráter que deixamos como herança. E, acima de tudo, quem trata alguém com desprezo, um dia será calado pela dignidade de quem nunca deixou de ser grande. E você, o que achou dessa história? Já viu alguém ser humilhado pela aparência e depois dar a volta por cima? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber. Aproveita para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. E se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe esse vídeo com alguém especial. Pode ser que essa lição faça toda a diferença na vida dela hoje, porque no fim, a maior riqueza de todas não está no bolso, está no caráter. Até a próxima!